Okay, we go on with our phonetics, okay? And I told you today I will speak about schwa. Schwa, okay, it's written in this way. It's one of them that has name because some they don't have names, but schwa has name. Okay, so this symbol, its name is schwa, okay? And today we will learn about it. So, the words spelled with A, like attend, you say, Rosani, what is that? I never had seen this in my life. No. I wrote here some words in Portuguese to make it clear for you. So you say vida em português. When you say vida, vocês têm o que aqui? Um schwa. Você não fala vida, você fala vida, vida, Aqui, onça. Esse A você tem um som de schwa, você não fala onça, você fala onça, onça. Então, essa comida, comida, você não fala comida, né? Então, esse som nós temos, só que nós não percebemos. O que acontece com o schwa? O schwa ele pode vir no início de uma palavra, pode vir no meio, no fim ou nem aparecer. Mas ele está presente em muitas palavras e faz uma diferença enorme. Por exemplo, como eu falei com vocês, o A, aqui, o som dele é attend. Uma dúvida muito grande do aluno é a palavra about. Né? Muita gente fala about, não é about, é esse sonzinho aqui, ó, fraco, about, around, ok? Arrest, né? Você fala arrest, não, arrest, about, ok? Então é bom treinar, é um som bem fraquinho, muito fraco mesmo, a gente chama em inglês de weak form, ele é o weak form, né? Então é e ele vai estar presente em todas essas vogais. Por quê? Porque o schwa, ele representa uma vogal, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei, onde você encontrar um A na palavra, isso em inglês, aliás, em línguas, você não diz assim, é sempre. Isso aí não existe em idiomas, tá? Eu que ensino outros idiomas, eu gosto de deixar isso bem claro. Daqui a pouco você encontra esse A e como tem, né? O próprio nome da letra é A. Né? Você lê o alfabeto, você diz A, B, C, D, não é? E na hora de escrever, né? Como fica? Então, attend. Outra coisa, quando você tem o schwa, quando ele está no início, ele é fraco. E a sílaba forte é a segunda, a que vem logo após ele. Então, ó, attend. Aqui que está o stress. Essa partezinha vermelha que eu coloquei aqui em todos eles é o stress. O stress é a sílaba forte, é a tônica, a sílaba tônica, tá? Então, o schwa não tem nada a ver com tônica, tá? Ele é átono o tempo todo, tá? Então, aqui, attend, já dei outros exemplos, né? Como about, arrive, around, e vai por aí. Depois temos também spelled with AR, que eu botei um exemplo do molar. Molar. Você não fala molar, você fala molar. Então, o que acontece? Esse AR vai se transformar num schwa. É como o exemplo que eu dei ali, ó, em cima, em português, vida. Então, você fala molar. Olha só o som. Vida, vida, molar, tá? Tem vários exemplos, tá? Outro, spelled with ATE, né? O aluno, quando vê o ate, né, quer botar desolate, e não é desolate. Esse ATE vai se transformar em schwa. E o T, como ele é muito forte, né, uma coisa que eu posso ensinar mais para frente, né, ele é plosivo, né, ele explode. Então, ele vai ter que permanecer, tá? Então,
na realidade está substituindo aqui. Então ele fica desolate, desolate, e não desolate. Aí você vai ficar desolado mesmo, ok? Então é desolate. Ah, uma coisa que eu quero chamar a atenção a vocês, a palavra private é uma exceção, né? Ela termina com ATE, private, e ela é a única exceção assim que eu já fiz pesquisa, tá? Então você fala private, tá? Ela não tem schwa, mas é uma exceção. Como tem várias, né? Tem exceções de outras pronúncias aí, né? O bury, de enterrar, depois a gente vê isso. Bem, a quarta é o O, né? O O em violet, violet. Então eu botei a fonética aqui, violet. Tá? Ele ficou fraquinho lá, ó, violet. Você não fala violet, não, violet, é violet. Ele fica esse no meio, né? Violet. Ele também aparece em OR, né? Uma palavra que eu gosto muito de chamar a atenção dos meus alunos. Os alunos querem falar forget, né? E não existe isso. É forget. Esse OR, ele desaparece aqui, tá? Então, ele fica forget. Na realidade, aqui, nós temos o OR, ok? Então, o OR que vai se transformar em schwa. Então, você vai, a partir de hoje, você vai falar forget, né? Não pode falar mais o forget, pelo amor de Deus, está errado. Então, forget. E sempre, ó, o stress depois do schwa, tá? Ou ele vem numa sílaba muito forte, como é aqui, né? Que é um ditongo, aí, então ele chama atenção. E ele morre aqui no meio, ó. Violet, violet. Ou então ele vai jogar, se for no início, ele vai jogar para frente, tá? O sexto, ER. Também é outra palavrinha que tem confusão, né? O aluno quer falar perhaps, né? E não é. Perhaps, perhaps. Praticamente você fala o P e o haps, né? Perhaps. Esse ER se transforma em schwa. Não tem jeito. Perhaps, né? É uma palavrinha também muito pronunciada incorretamente, tá? Cuidado com essa também. Seven, o U. Eu estou falando inglês, português para ajudar vocês. Se eu falar só inglês, vai ter gente que está aprendendo agora. Se eu falar só inglês, né? Então, vamos devagar. Fala só em português também, não adianta que a língua já está também, né? Sofrida com inglês. Então, a gente acaba falando inglês e português para ajudar. O U, aqui no support, é um U, mas o som é um som de schwa. Você não fala support, você fala support, support. O S tem uma história em inglês muito interessante que depois, né, mais para frente eu vou ensinar a vocês. É muito interessante a história do S em inglês. Bem, e para terminar, nós temos o OUS, que é o OS, né? Eu botei a palavra gracious. Também mantém o S final, porque você faz esse sonzinho bem fraco. Gracious. Você não fala grace ou use, não. Você fala gracious, gracious, né? Então, ele vai se transformar em schwa também. Bem, eu comecei pelo schwa porque é um som que eu sinto nesses anos todos de aula, né? De mais de 40 anos de sala de aula, eu sinto a diferença na pronúncia. Quando os alunos querem pronunciar uma palavra como forget, forget, eles têm uma dificuldade muito grande, porque quer colocar na sílaba uma força que a sílaba não tem. O schwa é fraco, tá? Então, ó, forget, forget, perhaps, perhaps. Deixa o forte lá para o final e ele é bem devagar. É muito interessante quando a gente fala de fonética, por exemplo, o schwa, quando ele está numa frase, por exemplo, a cup of coffee, a cup of coffee. O aluno não pode falar a cup e nem a cup, mas o aluno normalmente fala a, porque você ensina a and, né? O artigo indefinido.
Então o aluno quer falar a cup, né? E não é. Quando ele vai para a frase, ele muda. A cup of coffee, a cup of tea. Então você tem esse som que torna-se fraco. Ele passa a ser ele vira chua, tá? Então vamos prestar atenção em pronúncias, porque é um assunto que deixa muitas pessoas com dúvida. Os alunos têm muita dúvida sobre pronúncia. E isso aí vai facilitar vocês, que agora ninguém mais usa dicionário, né? O doutor Google, né? O dicionário Google, vai todo mundo no Google. E quando vai lá e você vê a fonética e não sabe. E como isso ajuda? Quando você sabe o que significa aquele símbolo, você faz a pronúncia ficar correta, né? Você não vai pronunciar mais errado. Você olha aquilo e diz, gente, está com defeito, o que é isso? O que está escrito aqui? Isso é grego, né? Que os alunos perguntam, é grego? Não, é fonética, é simples. E eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos aprender em cada vídeo para vocês um símbolo diferente e mostrando a vocês também que muitos nós temos no nosso idioma, em português, e a gente nem se atenta para isso. Então, o som é muito importante e o som corretamente. Muito obrigada, aguardo vocês no próximo vídeo.